queridos alunos, mais uma vez juntos aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema da filosofia. Nós vamos tratar do Stuart Mill e do utilitarismo, corrente utilitarista. Então tá aí o John Stuart Mill, faleceu em 1873, deixou uma contribuição importante, para a teoria filosófica. Vamos começar com essa frase dele aí. A liberdade de um indivíduo deve ser assim limitada, não deve ser prejudicial aos outros. Então aqui o Stuart Mill já logo aponta do cuidado que a gente tem que ter com as nossas atitudes, de modo que nós não prejudiquemos, a sociedade, que a gente não prejudique também o nosso semelhante, aquele que divide o mesmo espaço social, a liberdade, então, para o Stuart Mill, é uma liberdade que tem previsão de limites, previsão de muros, a previsão de uma instância em que a gente não deveria, ultrapassar, exatamente para que a gente não corresse o risco de violar a liberdade das pessoas, É a modalidade dele, é a maneira como ele enxerga a liberdade, que vai diferir de outros autores, entre eles o próprio Rousseau, vai dizer que a liberdade não é limite, mas é a condição que o ser humano tem, Então, é importante que a gente observe as diferenças dos autores, Dentro dessa teoria ética utilitarista, do Stuart Mill, a primeira coisa importante que eu vou destacar aqui para vocês é o princípio de utilidade, E ele, então, dentro desse princípio de utilidade, ele vai dizer que o critério para a moralidade o ato considerado válido dentro da moralidade, dentro desse princípio de utilidade, é exatamente essa ação que deve ser realizada somente se ela resultar na felicidade maior para o número de pessoas. Então, todas as nossas atitudes, de acordo com o princípio de utilidade, as nossas atitudes devem ser sopesadas no que diz respeito ao resultado. Então, a minha ação deve ser sempre aquela em que eu vou deixar o maior número de pessoas felizes. Mesmo que eu me prejudique, mas a minha ação tem que ser aquela que deixa o maior número de pessoas felizes, tá certo? Mesmo que eu fique prejudicado. Então essa é a concepção do princípio utilitarista, tá? Então ainda, dando continuidade a essa ideia do princípio utilitarista, esses princípios aí do utilitarismo ético, vai dizer em primeira razão, as ações são certas ou erradas em função das suas consequências. Então nós temos que medir as consequências. Elas podem ser certas ou erradas de acordo com as consequências que a gente deixa em razão das nossas atitudes. Essa seria, então, segundo Stuart Mill, a teoria consequencialista, porque a gente sempre está pensando na consequência dos nossos atos. A segunda é a teoria hedonista, do Hedon, É o critério relevante à felicidade ou à infelicidade. É o prazer ou a dor causado pela nossa ação. Então, antes da gente agir, nós vamos pensar se nós vamos deixar as pessoas, vamos deixar vamos dizer assim, um legado de dor ou um legado de prazer? Vai ser atitudes que levam as pessoas a ficarem felizes ou ficarem prazerosas, se sentirem bem, ou seriam atitudes que vão deixar as pessoas se sentirem mal, Então essa é exatamente a teoria hedonista, que vai ter um norte aí de finalidade no prazer ou na dor. E a terceira corrente é o critério de imparcialidade. Vai dizer que a felicidade de uma pessoa conta, de modo igual ao de outra. Então eu tenho sempre que pensar que quando eu vou decidir entre o preto e o branco, eu tenho que pensar que o preto e o branco vão ter o mesmo resultado. Eu tenho que agir de uma maneira em que eu deixo ambas as pessoas felizes. Que eu não fique... Para atender o branco, eu não tenho que prejudicar o preto. E para atender o preto, eu não tenho que prejudicar o branco, certo? Então essas são as três teorias aí, Os três princípios do utilitarismo ético desenvolvido pela filosofia do Stuart Mill. O utilitarismo, então, do Mill, ele tem ainda outras consequências, outras importantes informações. Primeiro, nem todos os atos são motivados pelo interesse próprio. Como eu disse, a gente, no utilitarismo dele, nós temos sempre que pensar na consequência.
Nós temos sempre que validar os atos em razão da consequência que nós vamos deixar para as pessoas, ou da felicidade que nós vamos deixar para o número maior de pessoas possível, ou se eu puder atender de modo que eu atenda a ambos os lados de uma maneira igual no que diz respeito à felicidade, né? Então o egoísmo é estimulado pelo capitalismo, e já o utilitarismo, ele visa que a gente não tenha atitudes egoístas, porque a gente tem sempre que pensar nos outros, né? Alguns prazeres são superiores aos outros, então quer dizer, os prazeres coletivos, o prazer por maior número de pessoas, deve ser sempre maior do que o nosso prazer pessoal, né? A existência de um princípio superior ao prazer do utilitarismo, pelo qual torne impossíveis julgamentos morais e diferentes prazeres. Então, nós vamos ter sempre que levar em conta, dentre todos os princípios que a gente tem em mão para atender, levar em conta o maior número possível de pessoas que nós vamos atender para que elas sejam felizes, né? Mesmo que nessa atitude eu fique infeliz para o resto da vida, né? Se a quantidade de prazer é a mesma, apertar parafuso seria tão bom quanto fazer poesia. Então, se for para eu atender a todas as pessoas em condições de igualdade, se o prazer que eu vou deixar para as pessoas vai ser o meu, opa, então eu vou apertar o parafuso, eu vou fazer aquilo que tem que fazer, né? Então seria tão prazeroso apertar o parafuso quanto fazer poesia, na visão do Stuart Mill. Por quê? Porque nesse caso a minha atitude ia deixar o mesmo número, a mesma proporção de prazer para todos, né? Qual tipo de prazer é melhor para a sociedade? O Stuart Mill interroga. É melhor ser um Sócrates insatisfeito que um tolo satisfeito. Então, quer dizer, é muito melhor a gente cuidar aí da nossa sensibilidade, das questões éticas, da nossa inteligência, sempre sopesar as nossas atitudes, ter atitudes reflexivas, né? Não entrar na manada, né, gente? Não entrar como gado, né? Não ser mais um tocado por um líder, por um mito, né? Mas a gente ter o discernimento crítico, a gente entender as escolhas, a gente saber efetivamente por que sim ou por que não, escolher a partir de um princípio de autonomia, né? Essa é a referência que ele vai fazer da gente assumir uma atitude conforme Sócrates, né? É muito melhor, então, a gente estar insatisfeito, mas à moda de Sócrates, com inteligência, com racionalidade, com bom senso, balizado em princípios éticos e morais, do que a gente estar todo felizão, mas ser um tolo, né? Ser alguém totalmente conduzido, né? O que a gente chama, na expressão vulgar, de baba-ovo, né? Que não tem um discernimento crítico, que não reporta a inteligência, que não entende quando é manipulado, quando é conduzido, não age com senso crítico de modo a entender como que atua a liderança, muitas das vezes no sentido de nos enganar, de nos corromper, de nos induzir a essa frequência, né, da alienação, a ficar sempre nessa bobice do mundo, como dizia minha avó. Ela tinha uma expressão, deixa de bobice, né? Então, deixa de ficar bobo no mundo, deixa de ser alienado, vamos perceber a realidade, né? Vamos agir com a inteligência dos Sócrates, com a reflexão crítica, vamos sopesar a ética e a moral, né? Vamos elevar o nosso nível de autonomia para que a gente não seja conduzido como gado, né? Como manada, mas que a gente tenha o discernimento, a autonomia crítica de decidir conforme o bem, né? Essa é a postura de Sócrates. É assim, mesmo que a gente esteja insatisfeito, mas nós ainda assim estaríamos à moda de Sócrates, é muito melhor do que ser um tolo totalmente alienado, né? Então, uma teoria ética hedonista, né, são todas aquelas atividades humanas que teriam como a finalidade converger para atender a todas as pessoas, né? O fim da felicidade, o bem-estar para todas as pessoas. Eu estou sempre preocupado com o prazer, né? Mesmo que às vezes não seja educativo, mesmo que às vezes não seja aquilo que leva as pessoas a amadurecer e crescer, mas eu estou muito mais preocupado com o prazer, né? Assim como a gente tem pessoas preocupadas que a escola só pode ser prazerosa, os pais que querem que os filhos estejam sempre bem. É lógico que isso é uma frequência, quem não quer ver quem a gente ama feliz, né, gente?
mas a gente precisa entender que a dor leva a crescimento, que as perdas, o não, é importante para a formação moral e ética, é importante para a autonomia crítica das pessoas. Não dá para a gente só atender o que é prazeroso, né? Nós não vamos estar ajudando essa pessoa a crescer, nós vamos estar ajudando quem a gente ama a amadurecer, a entender que é quando a gente esfola o joelho é que a gente aprende. Né? Às vezes é preciso aprender um pouquinho na dor, na experiência dolorida, para que a gente não repita o mesmo erro, para que a gente saiba valorizar quando a vitória chega também, não é? Não pode ser muito de graça, não pode ser só prazer, né? Senão a escola poderia se resumir ao pátio do recreio, né? Onde é só jogar bola, entreter, rir, brincar, correr, né? Não, a escola também tem a sala de aula, ela tem a leitura, ela tem importantes fundamentos de obrigações que a gente precisa cumprir, né? Por quê? Porque é isso que faz parte do nosso aprendizado. É isso que vai ajudar a gente a amadurecer, crescer, né? A vida é dura. Nós precisamos, enquanto escola, formadores, professores, educadores, pais, mães, né? Formar as pessoas para lidar com os desafios. Senão, nós não estaríamos fazendo aquilo que é o correto para quem a gente ama, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa ideia da teoria hedonista, de querer desejar ou de querer atender só o que é prazeroso. Muito cuidado com isso, tá? Felicidade geral e felicidade individual. O que essa parte vai dizer do Stuart Mill? A felicidade de que fala o utilitarismo não é simplesmente a felicidade individual, né? É também a felicidade geral, à custa da felicidade do agente. Às vezes eu tenho que abrir mão da minha, para que eu veja as pessoas bem. Às vezes eu vou ter que abrir mão da minha felicidade, daquilo que eu tanto sonhei, para que eu atenda a felicidade das pessoas que dependem de mim, ou que esperam de mim, ou que também eu amo e que também me amam, e eu quero ver essas pessoas numa condição melhor de vida. Então, às vezes, a dor é em mim, a dor é no agente, para que a gente veja o prazer de quem a gente ama, né? Então, a minha felicidade é tão importante como a dos outros. Então, se eu puder me atender, mas atender a de todos, é isso que eu deveria me preocupar enquanto agente, enquanto aquele que faz escolhas, né? É assim que pensa o utilitarismo ético do Stuart Mill. Então, a minha felicidade não conta mais do que a felicidade do outro. Eu não posso ser imbuído só desse espírito egoísta, de achar que só o que é bom para mim e os outros é que se dane. Não, né? Eu tenho que pensar, em primeiro lugar, na felicidade das pessoas, depois na minha. Se eu puder atender a minha e a de todos, ótimo, tanto melhor, né? Então, a felicidade, ela é imparcial, né? Ela tem que ser essa felicidade imparcial. Ou seja, Stuart Mill vai dizer que nós devemos agir estritamente imparcial quando a gente vai deliberar, quando a gente vai fazer escolha, quando nós vamos votar. Né? Nós temos que pensar no coletivo, nós temos que pensar naquelas ações que vão ajudar a todos. Né? Quando se trata então de decidir, nós temos que pensar o que é moralmente correto. Né? Nós devemos levar em conta o nosso bem-estar sim, mas nós temos que ponderar as consequências das nossas ações, as consequências das nossas atitudes. A nossa felicidade não conta mais do que a felicidade das pessoas, né? Não dá para eu escolher só para mim e deixar as pessoas que esperam de mim sem nada, que elas também possam ser contempladas, né? Que essa realização do projeto contemple elas também, né? Se puder contemplá-las e me contemplar, nossa, tanto melhor. Aí sim seria felicidade plena e verdadeira. Mas às vezes a felicidade dos outros tem que contar mais, de acordo com a ética utilitarista do Stuart Mill, tá? Então a felicidade é a dignidade humana, né, gente? Então esses prazeres, ele vai dizer aqui, de que tipo de hedonismo se trata, que prazeres, né, o Stuart Mill está promovendo, que possam promover a nossa felicidade. O Stuart Mill estaria de acordo com que a gente pensasse ou considerasse feliz só comer, beber, a novela, o futebol, né, colecionar automóveis, né, todo tipo ou toda gama, né, de impulsos sexuais ou de impulsos de consumo. Será que é essa felicidade ou o prazer que o Stuart Mill está se referindo? A resposta é não, né? O Stuart Mill, ele vai falar assim de uma maneira muito clara que aquilo que verdadeiramente importante é aquilo que traz, é o sentido de dignidade para as pessoas. Eu tenho que preocupar com o que está faminto, com o que está fora da escola, com aquele que não pode comer todos os dias, ou aquele que não tem uma casa para ter o seu porto seguro.
para as pessoas que não têm assistência médica, pessoas que não têm emprego. Há uma série de pessoas que estão em condições de hipossuficiência humana. E eu, enquanto cidadão e agente ético, eu deveria me preocupar com essas pessoas. Sobretudo quando a gente vota. Sobretudo quando eu escolho meu voto, né? Quantos de nós votamos em aquele que está prometendo um emprego, o carro de brita, o caminhão de areia, a reforma da minha casa e tal, e a gente esquece que às vezes essa pessoa que eu estou votando por conta de um toma lá da cá, é aquela que vai trazer uma política social ainda pior do que a gente já tem, né? Quantas leis nós tivemos aprovadas, gente, nesses últimos 2 anos? Quantas leis tiraram direitos? Quantos trabalhadores foram prejudicados? Quantos idosos foram prejudicados? A classe média foi afunilada, achatada ao bel do interesse das elites dominantes. Por quê? Por conta do voto. Fomos nós que votamos, não é? Fomos nós que votamos em quem está lá, né? E é exatamente essa pessoa, a partir daquilo tudo que ela representa, a partir da vida pregressa política dela, nós vamos saber se aquilo que ela está falando é só uma desculpa fiada para ganhar o voto e ser eleita, como é o caso, ou se é alguém que a vida toda teve um compromisso com uma linha de política pública, né? Não adianta eu achar que ele vai mudar da água para o vinho só porque agora ele é candidato a presidente, ou porque agora ele é candidato a prefeito. Não é, né? Então, o nosso cuidado também na hora de votar, para que a gente não coloque uma condição política de dor, de tristeza, de fome, né? Que a gente não pense só no nosso próprio interesse, mas que a gente pense nas consequências da grande maioria que está morrendo, né? Nós já temos aí 12 milhões de desempregados, uma série de pessoas nas ruas porque perderam suas casas, perderam seus empregos, leis que tiraram direitos sucessivos de trabalhadores. Não dá para as pessoas ficarem de consciência tranquila sabendo que votou na pessoa que está lá, nesses que aprovaram essas leis e no presidente que está sancionando esse tipo de lei, numa política pública que está retirando cada vez mais direitos, tá? Então não dá para a gente ficar com a consciência tranquila diante desse quadro, tá? É essa provocação que a ética utilitarista quer dizer, é a dignidade humana. A dignidade humana eu tenho que pensar no outro, não é só o que é bom para mim. Tá? E aí então as normas morais comuns, né? Ele vai dizer que valor tem as normas morais como as que proíbem o roubo, o assassinato, a mentira, né? Para um utilitarista como Stuart Mill, né? E lá dentro do princípio de utilidade ele vai dizer, nas nossas decisões morais devemos ser guiados pelo princípio de utilidade, não simplesmente pelas normas que estão aí sancionadas. Além da norma, nós temos que usar o bom senso. Além das normas, eu tenho que pensar naquilo que eu estou prejudicando, em razão do slide anterior da dignidade humana, né? Não é porque a lei está assim assado que simplesmente a gente tem que continuar progredindo nessa desumanização, progredindo na fome, né? O Brasil voltou para o mapa da fome, já tinha muitos anos que ele não estava na fome, gente. Não dá para simplesmente a gente pensar que isso não aconteceu. Aconteceu, é real. Está em todos os jornais fora do Brasil e aqui no Brasil. Voltamos para o mapa da fome. Por causa de quê? Por conta da política pública apostada. Por conta da política econômica adotada pelo atual governo. Não dá para a gente fazer de conta que não é. Tá? E não dá para falar que é culpa do antigo. Não é, não dá. Essa desculpa não dá mais, né? Só para quem tá na manada, porque quem tem racionalidade crítica tá sabendo que quando você muda o foco da política econômica, a consequência dela é outra. É o que nós estamos estudando aqui, né? Nós estamos estudando isso, está aqui na nossa aula do utilitarismo ético. Eu estou falando disso em várias oportunidades de maneiras distintas. A consequência, a questão da humanidade, a questão da preocupação ética em gerar felicidade para a maioria, mesmo que eu fique prejudicado. E a ética utilitarista que está preocupada na dignidade humana. Tudo isso é o que eu estou dizendo. Então, eu não estou dizendo que é irreal. Eu não estou usando do tema para falar da política X, do B, do C, do D. Não, estou falando do que está no conteúdo. Do que é real, do que a gente precisa ter o discernimento crítico. Até para fazer uma tese de redação na hora de fazer uma abordagem num texto dissertativo. Tá? Então, para o Stuart Mill, a felicidade geral justifica frequentemente esses meios. Quer dizer, vamos atender a grande maioria.
Na teoria utilitarista, há um primado, né, da questão das ações em relação aos meios. Então, vamos buscar a felicidade da grande maioria, vamos adotar ações que vai gerar dignidade humana. Vamos adotar padrão que a gente ajude a grande maioria das pessoas que precisam mais do que nós. Mesmo que eu me prejudique, mas se eu ver que um monte de gente está sendo beneficiado, opa, eu tenho que estar feliz com a minha ação. Eu tenho que estar realizado com a minha atitude. É assim que pensa o utilitarismo ético, né? Então é nesse primado dessas ações que a gente tem que pensar em maximizar a felicidade, segundo o Stuart Mill. A ação que produz sofrimento, essa a gente tem que evitar o máximo possível. Nós temos que gerar ação que gera felicidade, que gera amor, não é? Que gera vínculo e que gera uma vida muito mais digna. É o que nós estávamos falando, né? E aí, então, olha, de um lado o egoísmo, do outro lado o utilitarismo. Então, o egoísmo é quando a gente pensa só na gente, é quando a gente pensa e sopesa o que é bom para mim, para o meu grupo, para a minha família, né? Para o meu interesse, e aí eu prejudico uma gama de gente. Eu prejudico uma coletividade toda em nome de proteger quem eu quero, né? Não tá certo. Não é isso o utilitarismo. O utilitarismo ele quer combater esse egoísmo, né? A nossa ação boa é aquela que visa a grande maioria. A nossa ação é aquela que tem uma conduta respeitosa, ética em relação ao meio ambiente, ao outro, aos animais. Não dá pra gente ficar tranquilo sabendo que tá queimando o Brasil inteiro. Não dá pra gente ficar tranquilo quando a gente vê que a gente só tá pensando no lucro, na exploração e em capitalizar, aproveitando todos os problemas e a crise diante de pandemia, né? Então a gente tem que ter o bom senso ético, pensar na maioria, atingir ações ou produzir ações que geram dignidade humana. É isso que o Stuart Mill está querendo. É isso que ele está pedindo para nós, tá? Então, para a gente encerrar, o egoísta, né, ele é parcial, quer dizer, nós devemos procurar agir unicamente, né, pensando só no nosso bem-estar, não. Né? O egoísta ético, ele tem que ter essa forma, né, de validar suas ações pensando no coletivo. Né? O utilitarista, gente, ele é imparcial. Ele pensa em fazer aquilo que não vai beneficiar só ele. Ele procura fazer o que é bom para tudo. Se nesse tudo me incluir, ótimo. Se o tudo incluir a grande maioria, exatamente é isso que a gente deve fazer nas escolhas dentro do utilitarismo ético, tá? Então a minha ação correta é promover de forma imparcial, tá aqui no slide, olha, os interesses de todos, de cada uma das pessoas implicadas, né, pela ação, sendo o interesse de cada pessoa a obtenção da felicidade geral, do coletivo, da grande maioria, como o Stuart Mill começou dizendo para nós lá no início da aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do utilitarismo ético, é um tema importante, recorrente em prova, pode usar essa fundamentação nos textos de redação, tá? E eu espero que vocês gostem, façam os exercícios atrelados a essa aula, tá? Um grande beijo, foi um prazer estar com vocês.